Bom, e não era só de literatura, de narrativas fragmentadas e de poema-piada que vivia o Oswald de Andrade, né? Ele vivia com muitas polêmicas também, ele gerava muitas polêmicas. É, acho que todo mundo sabe, né? Ele foi casado durante alguns anos com a Tarsila do Amaral, artista plástica, ela que pinta, né, o Abaporu, dá de presente para ele, que inspira ali fortemente, né, o manifesto antropofágico. Eles que compõem aqui, eu coloquei duas fotografias, uma, o Oswald e a Tarsila, e aqui a segunda, tem um grupo que dá para perceber aqui no meio, né, é a Tarsila do Amaral, aqui atrás é o Oswald, aqui do lado dela a Anitta, né, lembrando que a Tarsila, ela não estava no Brasil durante a semana de 22, ela estava na Europa, ela estava em Paris, ela fica sabendo de tudo que está rolando por meio da Anitta Malfatti, que está aqui do lado dela, na fotografia, né? A Anitta, que faz aquela exposição em 1917, que é detonada pelo Monteiro Lobato, enfim, a gente já conversou sobre isso também. E aqui do lado da Anitta tem a Pagu, que é uma moça mais nova aqui, né, que é a Tarsila e o Oswald. Ela é apresentada para o grupo, né, para esse grupo de modernistas, pelo Raul Bopp, que é um outro artista que fazia parte ali do grupo. Ele leva a Pagu para a casa do Oswald e da Tarsila e ficam todos muito amigos. Vocês percebem aqui que dá para ver por essa fotografia que todos eles conviviam juntos e tal. Eu tenho aqui um livro da Pagu, talvez o mais importante dela, né? A Pagu, ela é do interior de São Paulo, só para vocês entenderem um pouco dos personagens envolvidos nessa história. A Pagu é do interior de São Paulo, ela vem para cá jovem, desde muito cedo ela escreve, começa a escrever em jornais aqui em São Paulo, ela começa a ganhar notoriedade, né, por meio do jornalismo, ela também desenha, e ela publica em 33 esse livro chamado Parque Industrial. Essa edição é recente, mas é uma capa que retrata, né, a capa original, em 33, ela assina como Mara Lobo, não assina como Pagu, né? Esse texto ele vai fazer uma denúncia da condição precária em que os operários viviam em São Paulo. É uma denúncia com um texto bem militante, né? Ele é bem direto, né? Não existe um trato ali literário em termos de deixar essa discussão um pouco mais subjetiva, né? Ou então trabalhos de figura de linguagem, enfim, ele é um texto bem militante, bem direto mesmo, e ele traz uma forma que vai dialogar de alguma maneira com o cubismo, porque ele é todo fragmentado. Vocês podem perceber que os capítulos têm espaço aqui entre eles, entre os diálogos, né? O texto todo é dividido em capítulos, existe uma fragmentação dentro dos diálogos. Existem muitas imagens que ela vai construindo que são sobrepostas, então existe uma influência direta. Se a gente pensa do porquê que esse texto é um texto modernista, né? Existem imagens sobrepostas, diálogos fragmentados, todas características muito marcantes, né, das produções modernistas. Assim como também vai dialogar com outras obras que trazem São Paulo como cenário. Ela está falando da vida, né, do operário, sobretudo da mulher operária e do sofrimento que essa mulher enfrenta e carrega no dia a dia. Esse cenário urbano, né, em São Paulo, vai dialogar com outros textos, como o conto, né, Brás, Bexiga e Barra Funda, do Alcântara Machado, Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, que se passa em Higienópolis. Então, existe uma produção dentro dessa primeira geração muito intensa em termos de cenário, São Paulo como cenário, né? Então, todos esses fatores tornam esse texto modernista e um texto bastante importante dentro da história da literatura brasileira. Enfim, Pagu era essa escritora que convivia, né? Começou a conviver com os modernistas. Ela é meio que adotada como uma afilhada ali do Oswald e da Tarsila, né? Eles ficam muito amigos da Pagu, eles fazem viagem juntos. Eu trouxe algumas curiosidades, alguns fatos que eu tirei de uma biografia da Pagu que eu tenho. Eu vou inclusive ler alguns trechos aqui.
Eu achei curioso, né? Porque tem um trecho do texto que diz que o Mário de Andrade, que era amigo deles ali, chamava o casal de Tarcivaldi, né? Então você que acha que Brumar, por exemplo, é alguma novidade, parece que não, né? Parece que isso já existe há muito tempo. Então esse casal, né, que está retratado aqui na primeira fotografia, o Tarcivaldi, né, era um casal ali muito famoso no meio artístico, na sociedade paulistana. A Pagu aparece, ela fica deslumbrada com os modernistas. Ela tem 18 anos quando ela conhece, né, o grupo. Tem um dia que ela demora para voltar para casa, isso está no livro também. Tem um dia que ela demora para voltar para casa e a mãe dela perguntar onde você estava, menina, né? Por que você demorou tanto? E aí ela fala, não, eu estava com as pessoas mais inteligentes desse mundo. Ela fica deslumbrada, começa a escrever, começa a publicar, e ela participa, né, do movimento da antropofagia. Em 29, junto com a crise, né, da Bolsa, que leva, né, o Oswald à falência, o casamento dele também atinge aí a falência, porque ele se apaixona pela Pagu, os dois começam a flertar, começam a estabelecer ali um romance, e eles meio que não sabem o que fazer, né? Porque a Tarsila, a Pagu gostava da Tarsila, o Oswald estava naquele jogo de cintura, né? E tem um poema, um trechinho de um poema que o Oswald escreve, que eu acho muito significativo. Ele escreve num guardanapo para Pagu, porque o Oswald e a Pagu começam a escrever juntos, né? Começam a passar muito tempo juntos, tal, e vai flertando, aquela coisa toda. E aí um dia eles estavam no automóvel clube para um jantar, e ele escreve num guardanapo para Pagu o seguinte: se o lar de Tarsila vacila, é pelo angu de Pagu. Tipo, ele é uma vítima ali, entendeu? O lar da Tarsila vacilou por conta da Pagu. Ele é só um objeto, coitado, no meio dessas duas mulheres incríveis, né? Muita dó do Oswald de Andrade. E aí o que acontece? Eles ficam, né, nessa paixão, nesse romance, mas não sabem como lidar com isso. Como que eles resolvem lidar com isso? Já sei o que eu vou fazer. Vamos inventar um casamento? Vamos burlar um casamento? Criar um casamento falso da Pagu com um cara? E aí depois a gente vê o que faz. Tipo, sabe? Quem nunca, né? Quem nunca montou um casamento falso de verdade, convidou a família e fez uma cerimônia, né, com um casamento falso para abafar um triângulo amoroso, né? Coisa normal. E aí o que acontece? Tem um trecho de um capítulo que eu vou falar somente sobre esse casamento. E aí um cara chamado Valdemar Belisário de Amaral, amigo do Oswald de Andrade, ele vai ser o noivo da Pagu. Eles montam um casamento de verdade que acontece em Santos, né? A Tarsila e o Oswald são padrinhos. E aí o texto fala: terminado o casamento, a chuva de arroz, aquela coisa toda, o casal pega a estrada de Santos, de onde partiria o navio que levaria os pombinhos à Europa. Desculpa, eu confundi, tá? O casamento foi em São Paulo. Eles vão para Santos porque lá eles embarcariam para a lua de mel, né? O casal supostamente embarcaria para a lua de mel na Europa. No meio da estrada, no entanto, lá está Oswald, parado com o seu carro, esperando o Pagu. Acontece, então, um escândalo de alta vontade entre a intelectualidade paulistana. Dona Adélia é a mãe, né, da Pagu, estava de férias com Sidéria, que é a irmã mais nova da Pagu, em Itanhaém, quando o pai da Pagu chega de São Paulo, feito uma fera com a bomba. A Pati fugiu com Oswald de Andrade. Pati, porque o nome da Pagu é Patrícia Galvão. Nem sabia ela do romance secretíssimo. Então, o que acontece? Os pais da Pagu descobrem que esse casamento foi falso, né? E o pai da Pagu resolve isolar a filha e só disse que a filha só encontraria o Oswald de novo, quando eles no dia do casamento dos